Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. O programa de hoje, finalmente, depois de uma longa batalha, a gente conseguiu trazer para conversar com a gente, para esclarecer a gente, duas pessoas de extrema importância no panorama de se manter uma cidade sustentável. A gente está aqui com Márcio Matheus, Jonas Okawara, eles são do Celurb, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana. Antes de a gente começar a conversar e ter praticamente uma aula com eles, a gente vai ver um videozinho de 1 minuto do movimento que o Celurb faz aí para toda a cidade, que se chama Lixo Cidadão. Solta aí pra gente, por favor. Porque o meio ambiente, você vê a poluição, o lixo está aí. A gente tem que se conscientizar. O meio ambiente está aí, cada dia mais sufocado ainda, entendeu? E se as pessoas tiverem mais um pouquinho só de consciência, eu acho que a gente consegue, né, dar um alívio mais à natureza que está sufocado bastante, né? Eles estão vendo que cada chuva que dá é uma enchente que alaga. O povo fica mais alerta a colocar tudo numa caixinha, os vidros tudo na caixinha, embalar e palito também botar na garrafa PET, tampar e descartar ele, para não sofrer acidente, salvar um pouco mais do meio ambiente, né? Porque a gente está ajudando o meio ambiente. Ok. Márcio, obrigado pela presença. E eu disse nas palavras iniciais que faz tempo que eu estou querendo trazer pessoas realmente que entendam a fundo esse processo da coleta de resíduos nas grandes cidades, que apesar de ter uma extrema importância, que é uma coisa que a gente, mesmo que a gente não se preocupe, que é o que está acontecendo, que não está na pauta dos agentes públicos e nem na nossa pauta, infelizmente, do cidadão comum, é uma coisa que a gente sente diariamente, é como se a gente tivesse enfiando a cabeça debaixo da terra e não querer enxergar esse problema da coleta, da destinação racional para esses resíduos. O Márcio Matheus é presidente da Celurb. Márcio, dá um panorama para a gente de como é que funciona a coleta no Brasil, que você também é presidente da Associação Nacional, não é isso? O Sindicato das Nacional. Empresas de Limpeza Urbana. Bom, em primeiro lugar, Renato, vou colocar para você o seguinte, né? A percepção normal, a percepção do cidadão, ela vai até o momento que ele pega o lixo, deixa na rua e alguém leva, né? É um pouco aquela história assim da fadinha do dente, né? Leva embora e a partir daí ele não sabe o que acontece. Aí tem toda uma cadeia, né, de transporte, tratamento, destinação final, aproveitamento de todo esse material. Então é uma cadeia muito grande, é uma cadeia que a gente chama cadeia de manejo de resíduos. Tem a coleta e a cadeia de manejo de resíduos. Essa daí é que vem do que a gente chama de resíduo sólido urbano, que é coletado das casas, e ela vai ter aquele resíduo que ainda é aproveitável, reutilizável, ele é resíduo. Quando ele não tem mais aproveitamento, ele vira um rejeito. E aí ele tem que ter uma destinação final ambientalmente adequada. Então ele vai normalmente para um aterro sanitário. Essa é a destinação ambientalmente adequada. Mas, infelizmente, nós ainda temos a destinação ambientalmente inadequada, errônea, que são os lixões a céu aberto, os chamados aterros controlados, que contaminam o meio ambiente, né, que contaminam o solo, o ar, trazem um enorme prejuízo, criam um passivo ambiental, né, pesado para a nossa sociedade, para o nosso meio ambiente.
Essa é uma questão que a gente precisa entender bem. Então, o trabalho que é exercido, primeiro, ele tem duas vertentes. Ele é um trabalho de proteção da saúde pública e, por outro lado, ele é um trabalho de proteção do meio ambiente. Então, é muito mais amplo, né, do que a gente simplesmente... E não é só do meio ambiente urbano, é do meio ambiente em geral. Porque quando você leva o resíduo, ele sai da cidade, normalmente. Né? Ou ele vai para as periferias da cidade, muitas vezes vai para outra cidade ou para uma área mais afastada da cidade. Então, essa percepção nem sempre o cidadão tem. E a responsabilidade dele, enquanto cidadão, para segregar corretamente o resíduo, para condicionar corretamente o resíduo. Você viu a preocupação do nosso agente ambiental? Esse homem que a gente chama hoje de gari, ele é um agente ambiental, ele está atuando... Porque ele vive o problema, ele sente, ele sente o problema, ele percebe, né? ele percebe o volume, a geração, porque ele lida com isso no dia a dia. Esse é o e você percebe que ele é um agente, ele é né, uma pessoa preocupada efetivamente por um meio ambiente melhor. Essa é a noção. Tá? Agora, Márcio, a gente estava antes de começar o programa batendo aquele papo que sempre é salutar quando ele muda totalmente o rumo do que a gente queria dar, que você começou a dar, a aula começou ali fora, tanto você quanto o Jonas. Primeiro, existe do mesmo jeito que existe a obrigatoriedade dos planos diretores, existe uma obrigatoriedade de cada município ter o seu plano de resíduos. Isso. Ó, eu vou, assim, nós temos dois grandes marcos legais, né? Ou seja, para ficar mais fácil para o cidadão que está nos ouvindo, duas grandes legislações que cuidam hoje da questão de resíduos no país. Nós temos a Lei Nacional de Saneamento, a Lei Nacional de Diretrizes Nacionais de Saneamento, que vem de 2007. Ele é um marco para isso, porque essa atividade que nós exercemos, essa atividade ela está numa nova nomenclatura chamada saneamento ambiental. Essa é uma atividade econômica, saneamento ambiental. A titularidade desse serviço é dos municípios. E o município, ele contrata as empresas de limpeza para dar conta da tarefa. Então, ele terceiriza esse cumprimento. A boa maioria, a quase grande maioria de todos os municípios, se valem desse formato. E aí, essas são as empresas do nosso setor. Essa é uma atividade econômica de responsabilidade, efetivamente, do saneamento ambiental. Então, a primeira legislação é essa lei. Depois, 3 anos depois, saiu a chamada lei, que a gente chama Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Ela veio estabelecer uma política nacional, estabelecendo as responsabilidades de todos. A gente chama de gestão compartilhada, a responsabilidade compartilhada pelos resíduos. Desde o gerador, desde da empresa que atua, do município, do Estado e da União. Então, cada esfera do poder, a União tem que fazer o plano nacional, os estados têm que fazer o seu plano estadual e cada município tem que fazer o seu plano. Para quê? Para que todo esse encaminhamento, que a gente falou que é o encaminhamento correto do resíduo, ele ocorra, ele seja uma realidade. E aquilo que a lei está prevendo, ela seja uma realidade fática em favor do cidadão, da saúde pública, da salubridade pública e do meio ambiente. Só para te dar um exemplo, não são dados nossos, o próprio agora saiu uma manifestação, um relatório do Tribunal de Contas, só 9 dos 27 estados hoje tem esse plano. Tem plano. Dos estados? Dos 5.600 municípios, quase 5.600 municípios, só 2.300 nessa faixa atualmente, que dá para dar um número redondo, né? Tem plano de resíduo já feito. 30%. E já deveriam ter feito esse plano, concluído esses planos em 2012. Nós já estamos em 2016. Nesse plano previa também a erradicação dos lixões. Que esse céu aberto, isso é crime. Mandar resíduo, descartar resíduo a céu aberto, é crime. É crime ambiental desde 1954. Isso é crime, ou seja, nós estamos praticando crime ambiental no nosso ambiente desde 1954. Eu estou colocando isso bem claro para a gente entender. Então, não é nada novo. Há quantos anos vem se buscando isso? E a dificuldade de haver um engajamento. Por isso que a política ela fala isso, ó, é responsabilidade de todos. Todos têm que trabalhar, atuar nesse esforço para a gente parar de gerar passivo ambiental, de contaminar o nosso meio ambiente, né, prejudicando a qualidade de vida das pessoas. E só para você ter uma noção,
quando você investe R$1, esse dado é um dado que não é meu, é da ONU. Tá? Cada R$1 investido em saneamento ambiental, você tem uma economia de R$4 em saúde pública. Só isso é justificável. Um próprio relatório agora da OMS coloca assim que também é outro dado importante, que se o saneamento ambiental no Brasil tivesse adequado, toda essa situação que nós estamos vivendo de chikungunya, zika, ela estaria quase que 95% solucionada. Então, a gente está mostrando, então é muito mais, é muito além daquilo que a gente vê da ação de coleta daquele homem que está chegando à nossa casa e vem pegar o lixo diariamente. O programa Nova Cidade de hoje entrevista Márcio Matheus e Jonas Okawara, do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana. Ô, Márcio, o programa nem começou, já está quase na metade, a gente vai precisar fazer uma minissérie desse tema, pelo que eu já vi, que ainda tem chão. Mas talvez a gente consegue andar aí para a gente dar pelo menos um panorama mínimo. A coleta não é só um problema do Brasil. É um problema. Como que o mundo resolve isso? Olha, o mundo é assim, né? E até é importante, às vezes, quando a gente tem eu vou dar 2 exemplos básicos para você. América do Norte, que são as referências básicas, né? Que nós, quando a gente fala em exterior, né? Então, referências internacionais. A América do Norte, ela fez o seguinte: até 1980, nos Estados Unidos, você tinha quase que 90% dos resíduos eram encaminhados para aterro sanitário. O que eles fizeram primeiro? Eles montaram aterro, não lixão. Aterro sanitário. O que é um aterro sanitário? O aterro sanitário Isso, é um equipamento público, um equipamento que é colocado, é praticamente uma obra de engenharia, é um empreendimento onde você tem, lá onde o resíduo é carreado, lá ele sofre, né, uma compactação. Antes dele ser colocado, você tem um conjunto de mantas de PAD que vão evitar que o chorume, o líquido que escorre do resíduo, do lixo, contamine o solo. Ele é drenado, ele vai para uma lagoa, ele é tratado. Depois, o metano que sai, né, dessa decomposição dos resíduos, ele é coberto, ele é aterrado por faixas. Tem todo um trabalho de engenharia, de monitoramento dos maciços. E depois você aproveita também o metano que é colocado ali. Nós temos exemplos hoje, a maioria dos aterros nossos aqui, né, dos aterros que são chamados aterros privados, né, eles fornecem, o metano é aproveitado para a geração de energia limpa. Se você pegar os aterros aqui, né, em São Mateus, o aterro da empresa da EcoUrbis, que faz a coleta aqui na área, né, na área sudeste da cidade, lá, ela tem um aterro que é exemplo, e ela já está gerando energia limpa com metano. Se você pegar lá em Caieiras, né, nós estamos aproveitando. Então, ela é uma geração, uma riqueza. E hoje nós temos, inclusive saiu até uma matéria recente muito boa dessa geração, desses acordos que são feitos, inclusive com as agências de energia, de distribuição de energia, de geração. Você pega essa energia, coloca à disposição. Um aterro tem condição de gerar energia para uma cidade de 150 mil pessoas. Entendi. Tá? E com uma durabilidade por anos. Então, são esses investimentos, essas soluções em prol de todos é que a gente está buscando. Então, o que o mundo evoluído, né, na questão do resíduo fez? Primeiro ele montou uma estrutura de aterro. Aquela pressão da geração de resíduo diária, ela tem para onde ir. Depois, eles se concentraram em estabelecer as estratégias de redução na origem, de reutilização, né, de reaproveitamento do resíduo, de reciclagem, de colocar de novo na cadeia produtiva. E aí eles vão diminuindo o que vai, só vai o rejeito para lá, vai aumentando a vida útil. Então, no início, nesse processo que foi feito nos Estados Unidos, hoje, os Estados Unidos leva só para aterro sanitário 53% dos resíduos gerados no país. Alguns aterros, inclusive, foram até desativados, porque diminuiu a demanda. Na Europa... Porque na origem ele já dá uma... Eles já conseguem fazer outras formas de aproveitamento, outras estratégias de aproveitamento. Uma primeira, aquela pressão inicial, você tem que tirar a pressão inicial, porque até você desenvolver essas estratégias leva tempo. Não é num momento, não é uma ação.
É um processo longo, leva tempo, tem que estruturar, você tem que ter cadeia produtiva, você tem que ter demanda de mercado, tem todo um processo. E é cultural também, você precisa de um trabalho grande de educação ambiental, de conscientização ambiental, de conscientização de aproveitamento, né? de tecnologias, e vai todo. Mas você consegue isso tirando a pressão inicial. Essa é uma etapa. Esse é o modelo seguro que o mundo adotou. A Europa hoje, ela tinha uma pressão, ela estava na faixa de 80%, hoje é só 33% de todo o resíduo gerado que vai para lá na forma de rejeito. Entendi. O restante tem todo um aproveitamento. Essa é a ideia, Renato, que a gente precisa colocar. É isso que o setor vem defendendo. E agora, nós não queremos um aterro, né? O Brasil não precisa de um aterro para cada um dos municípios. Existe o que nós chamamos hoje de solução consorciada. Há estudos hoje que mostram, se você pegar os aterros existentes, com mais 450 aterros regionais, e que os municípios limítrofes do entorno se utilizem dele, para um aterro render, ele tem que ter uma demanda assim, de 150 toneladas dia, para ser um aterro poder se sustentar. Então, o que você precisa ter? Bom, em média, é 1 quilo por pessoa. Por pessoa por dia. É a média, uma média. Um pouco mais é isso. Então, se você tiver uma cidade com 20 mil habitantes, ela tem que ter um modelo de aterro para essa realidade. Mas se você pegar ali os municípios, um maior, outro menor, porque a questão é logística, de você, todos aqueles municípios limítrofes, levarem seu resíduo para aquele mesmo lugar. Você barateia os custos, divide os custos, dá condições de eficiência para esse empreendimento, para o aterro, e aí o pessoal tem que fazer isso de forma consorciada. Agora, isso é difícil, precisa ter uma regulação própria, os estados têm que ajudar na estruturação desses consórcios. Tem que entrar na agenda a agenda pública de todas as instâncias. A gente estava conversando antes de começar o programa que você não viu ninguém falar nisso nas eleições, ninguém tocar uma palavra sequer, sendo o tema da importância que é. A gente não viu uma discussão, uma proposição, quer dizer, é aquilo que a gente estava conversando. É o tipo de negócio que não dá voto, né? Porque tudo isso, tudo aquilo que não está mais muito próximo do cidadão, ele acaba ficando um pouco distante, passa um pouco, apesar de importante, passa despercebido. Eu queria, Jonas Akawara, ele é o economista da Celura, ele fez um estudo que gerou nesse livro que ele presenteou a gente, obrigado, o índice de sustentabilidade com relação à coleta. Que eu falei para você que eu não queria ficar sabendo dela para não ficar triste. Jonas, o que você concluiu do seu estudo? Antes, acho que é necessário contextualizar o que seria esse índice de sustentabilidade da limpeza urbana, né? Pensando assim, da PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece as metas, diretrizes e orientações em relação a toda a sua cadeia e os seus agentes, quais são as suas responsabilidades em relação aos resíduos, faltava um instrumento do qual mensurasse se cada município estava aderindo de maneira correta, quais são os principais desafios que cada município necessitava aumentar, focar, ou aqueles principais mecanismos que o município estavam bem, os principais municípios, né? Pensando nessa maneira de fornecer um instrumento que pudesse ser tanto de mensuração quantitativa, quanto também de avaliação perante a população e também de instrumento de planejamento de políticas públicas e também de investimento privado, que criou-se o índice de sustentabilidade. A intenção é poder avaliar dentro de um parâmetro estatístico, a metodologia utilizada é a mesma que a ONU utiliza para a criação do IDH, então a gente utilizou a mesma metodologia, adaptada para a questão dos resíduos sólidos. Então, como que é baseado esse índice, né? São 4 dimensões: o engajamento populacional, o reaproveitamento dos resíduos, a questão da reciclagem, no caso, a questão do impacto ambiental, se a cidade está fazendo a destinação correta, a única destinação correta, reforço, é o aterro sanitário. E, por fim, a sustentabilidade financeira. O que seria a sustentabilidade financeira? Se a atividade tem autonomia perante a volatilidade do macroeconômica. Deixa eu fazer uma pergunta, Jonas, para destrinchar um dos componentes desse seu índice. Como é que você faz para oferir a questão do engajamento populacional? Como é que você ofere isso, por exemplo? Sim. Todos os dados que alimentaram esse índice vêm de fonte pública. No caso, vem do CINIS, que é a fonte oferecida pelo Ministério das Cidades, das quais
fizemos a apuração desses dados e fizemos o cálculo estatístico, no caso, né? O engajamento da população levamos em conta dois tipos de fatores, no caso, né? A qualidade do município em relação à sua política pública, que incluímos aí, nesse caso, o IDH, uma cidade com IDH alto, consequentemente, tem uma preocupação mais em relação à sua educação, em relação à sua saúde, em relação à renda, e também em relação à qualidade que o serviço é prestado naquela cidade. No caso, é a coleta do médico feito naquela cidade. Então, a partir desses dois parâmetros, fizemos uma proxy, né, uma aproximação que nos dava uma estimativa de como que era o engajamento perante a sociedade, no caso o gestor público e o cidadão, perante o tema engajamento da população. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que o tempo já está quase estourando. Você consegue traçar uma relação entre a qualidade da coleta e saúde pública? Existe essa correlação? Acho que é importante, como o senhor Márcio Matheus bem destacou, que a complexidade da limpeza urbana envolve muitos diferentes tipos de serviços e atividades econômicas, no caso, né? É claro que sim, de uma maneira direta e de maneira indireta, sim, afeta sim, por exemplo, no caso de chikungunya, no caso da dengue. Se não tivesse se tivesse uma coleta adequada, em que a população, inclusive a população, não destinando incorretamente no chão, deixando que poços de água, pequenas fontes de águas, causadas por um resíduo destinado inadequadamente, formasse um ambiente propício à proliferação da dengue, da chikungunya, poderia sim evitar-se um monte de casos de aparecimento de contaminação, ou tantas outras questões relacionadas ao mosquito. Mas também tem a questão que não é muito bem trabalhada, como, por exemplo, se a população não se engaja, de que maneira o político, o gestor público, vai dar aquele foco em relação ao tema, né? É importantíssimo, inclusive agora eu faço um link com o Movimento Lixo Cidadão, que o engajamento populacional em relação ao tema, que saiba que a questão do lixo não é apenas pegar o seu saquinho de lixo e colocar para fora, que o problema está resolvido. Não. É principalmente essa questão que o lixo tem o seu transporte adequado, a separação do lixo é necessário ser feita de maneira correta para que o reaproveitamento do lixo e todo aquele seu produto que possa ser reciclado, possa ser adequadamente reciclado. E também tem a questão da cadeia produtiva, de que maneira a indústria produz produtos que não são feitos de matérias-primas recicláveis e de que maneira os consumidores não consomem produtos que são feitos de matérias recicláveis. A gente quer que a indústria de reciclagem possa crescer. Não tem oferta, não tem demanda. Então, são diversas questões que acabam envolvendo, que exigem um trabalho de médio e longo prazo, das quais muito o Lixo Cidadão vem trazer um pouco para a discussão para a sociedade, né? Ok. Márcio, passo a bola para você. Por que é difícil a implantação de coleta seletiva? Olha, a coleta seletiva é algo como o Jonas estava colocando, né? Nós vamos, assim, complementando o raciocínio do Jonas. Os países hoje, alguns outros países hoje já adotaram um conceito chamado economia circular. O que é economia circular? Quando ele concebe o produto, ele já sabe o que vai gerar, qual é o resíduo pós-consumo desse produto. E quando ele concebe o produto, ele já concebe como ele vai ser reaproveitado depois. Para esse produto, esse resíduo gerado do consumo, né, o pós-consumo gerou um resíduo, e como esse resíduo vai voltar de novo, vai ser reciclado, vai voltar para a cadeia produtiva, como insumo na cadeia produtiva. Ele vai ser processado e voltar como insumo de novo. Essa é uma lógica que nós temos que fazer, né? Tem um contexto chamado de logística reversa, você põe a logística para colocar o produto até a pessoa, e depois do pós-consumo, ele voltar para a cadeia produtiva. Nós ainda temos que evoluir nessa questão, ainda é uma área que está sendo tratada, precisa ter alguns ajustes, as responsabilidades nessa área precisam ficar bem claras, né? Qual é a responsabilidade também dos diferentes atores, da indústria, né, do comércio, do poder público. Isso ainda está sendo tratado, nós ainda não temos um fechamento, mas o conceito novo, moderno nisso é conceber o produto já pensando
em como vai ser destinação. na destinação. Essa é a lógica, que é isso que a gente está buscando. Obviamente que é um processo para a gente chegar a isso, mas isso é importante, a gente começar a colocar essas ideias na população, como ele falou, estimular, porque você faz a coleta seletiva, ok, você faz a coleta seletiva, mas aquele produto ele é potencialmente reciclado. O mercado vai estar interessado em reciclar? Você disse para mim a questão do... O que você faz? Por exemplo, a gente vê algumas centrais, né? O produto está triado, está prensado, pronto, e não tem demanda. E aí? E aí todo aquele trabalho, como é que fica? Então, primeiro, por isso que o Jonas falou, olha, nós temos que incentivar a comprar produtos reciclados. Isso vai ajudando o mercado, vai dando condições e, a partir daí, as estratégias de aumento da coleta seletiva vão sendo viabilizadas. Você pode aumentar cada vez mais a coleta seletiva. Os índices hoje, em âmbito nacional de aproveitamento de coleta seletiva, estão na faixa de 4%. É quase nada. Quase nada. É quase nada. Agora, por isso que não é com uma ação isolada, é um conjunto de ações, é com conhecimento, é com consciência, é com desenvolvimento que nós vamos chegar a isso. Ok. Márcio, nosso tempo já está quase se esgotando. Eu gostaria que você falasse especificamente, faltou muita coisa que a gente combinou de conversar. Já está convidado para voltar, você e o Jonas. Muito obrigado. Especificamente sobre o projeto que vocês tocam, Lixo Cidadão. Quais os próximos passos? Ok. Olha, o que é o projeto Lixo Cidadão? O Jonas falou na primeira dimensão, o engajamento da população. Quando você quer que tudo isso que a gente está falando ocorra, você precisa mobilizar a vontade das pessoas. E para mobilizar a vontade das pessoas, as pessoas precisam ser esclarecidas. Elas precisam ser informadas. Elas precisam estar conscientizadas da necessidade daquilo. Então, para isso, é a educação que vai fazer esse processo. Na maioria dos países, o investimento é muito alto em educação. Dentro da sistemática toda, né, de gestão de resíduos, o investimento em educação é muito alto. Os nossos índices aqui em São Paulo, que é o carro-chefe, é o exemplo, né, embora a gente tenha bons exemplos também de municípios pequenos, particularmente na região sul do país, mas hoje é 0,5% do valor dos contratos. Aí encerra a administração, encerra o contrato, a campanha para. Então, o que nós fizemos? O setor, dentro da responsabilidade social do setor, nós desenvolvemos essa ferramenta, que é uma ferramenta informacional, né, que gravita aí pelo Instagram, né, pelo Facebook, por todos os blogs, né, o Twitter. E o que a gente fez? Nós bolamos para que ela seja contínua e cíclica. E ela vai permanecendo. A ideia é a gente dar perenidade no tempo com esse movimento para realmente, a ideia dele é uma ação de cidadania. Por isso que o nome do movimento é Lixo Cidadão. Primeiro, o cidadão saber qual é a responsabilidade dele, desde a geração, olha, se ele puder reduzir na origem, se ele puder diminuir, isso é importante, a pressão que se faz sobre o meio ambiente, se ele puder, né, reutilizar, se ele optar por produtos recicláveis, que estão na cadeia reciclável. Então, essa consciência é importante. E a responsabilidade dele na segregação, no acondicionamento do resíduo, dispor o resíduo na hora certa, para coleta, todas aquelas informações da responsabilidade dele. E também saber a responsabilidade dos demais atores na cadeia de resíduos, para que ele possa cobrar, exigir, para ele saber aonde ele tem que atuar, o que falta fazer, para que a previsão legal, as políticas públicas nessa área, deixem de ser uma declaração e se tornem uma realidade. E complementando um pouco os próximos passos, pensando nesse sentido, nesse raciocínio, sair um pouco dessa dimensão virtual, que é o blog, que é o Facebook, que é o Twitter, e a gente fazer algumas intervenções urbanas. No caso, com uma intervenção urbana, como, por exemplo, inferirar a quantidade de sofás que são destinados hoje em São Paulo em um mês, por exemplo. Estima-se que em um mês, a quantidade de sofás que são destinados, se colocar enfileirado, ocupa a Avenida Paulista inteira. É uma quantidade de rejeito, só os sofás, né? A gente não está falando de outros rejeitos. Gente, tem muita coisa que a gente não conversou, isso não tem. Tudo bem, gente, vamos fazer uma minissérie, estão convidados. Então, a proposta é exatamente tirar um pouco desse ambiente virtual e trazer para o ambiente real, para a população começar a visualizar um pouco daquilo que o lixo não é apenas colocar para fora da sua casa. O lixo
traz sim consequências para o seu meio ambiente, para o meio ambiente urbano e também para outras questões de qualidade de vida. E uma questão também, se você permitir, Renato, Claro. é a sustentabilidade do sistema. Essa é uma razão, né? Como sustentar o sistema? Então, hoje, você fala, bom, isso tudo tem um custo, né? Esse custo, ele precisa ter uma certa segurança, uma certa sustentabilidade. As políticas públicas hoje, essas duas leis que eu falei para você, já dá os mecanismos de arrecadação específica para financiar os custos da atividade. E nós ainda temos que evoluir muito em relação a isso aí, né? A quantidade de municípios que tem taxa hoje é pouca. Mesmo assim que tem uma taxa, que tem uma tarifa que remunere esses serviços adequadamente, também tira a pressão do orçamento público. E aquele que gera mais resíduos, ele é mais responsável que o outro que gerou menos. E hoje o que você está fazendo? Quer dizer, aquele que gera mais, que é o que consome mais, está sendo, de uma certa forma, custeado por aquele que gera menos. Quer dizer, então, essa equação também precisa ser pensada, precisa ser melhor discutida, precisa vir a discussão. Nós já temos exemplos muito bons de municípios no Sul que cobram tarifa diretamente. O município não fica sob pressão, que nem agora nós estamos num momento de retração econômica, os serviços estão funcionando bem, não tem nenhum problema. Por quê? Porque o modelo de sustentabilidade financeira desses serviços foi bem estabelecido, foi bem construído. E o serviço anda bem. Por isso que eu estou dizendo, no Sul hoje traz grandes exemplos. O que acontece no Sul traz grandes exemplos. Inclusive a cidade nossa, o Jonas pode falar, Jonas, a cidade... Joinville, que no caso é aquela questão que a gente traz, por exemplo, a partir do momento que, por exemplo, na água, não sei se mora em apartamento, a partir do momento que a água vem embutida dentro da conta do condomínio, ninguém tem noção de quanto que é gasto, se há muito desperdício de água. A partir do momento que a água vem discriminada em relação ao quanto que representa em termos do seu condomínio e que o seu gasto com a água tem impacto diretamente com o quanto você paga, as pessoas vão pensar melhor se o gasto com a água, e no caso com resíduos sólidos, de fato faz sentido. É uma importância maior. A partir do momento que mexe no bolso da população, tem uma percepção diferente em relação àquilo que é produzido. Então, acho que é um pouco desses tipos de propostas, um pouco de reflexões em relação ao tema que necessitam ser melhor elaborados, melhor discutidos, que ao longo do movimento do cidadão, um pouco do índice, que a gente está trazendo um pouco um maior destaque, né? Que são temas extremamente importantes, mas nem sempre a população, os gestores públicos levam em consideração esse tema. Ok, bom, gente, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a presença de vocês. É um tema muito importante que há tempos eu queria já ter aqui retratado com um especialista como vocês. Estão convidados a voltar. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Nós que agradecemos a oportunidade, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, né, para nós nos sentimos honrados de estar aqui e poder esclarecer, poder interagir com você e com todos os que estão... Tá legal. Nova Cidade hoje entrevistou Márcio Matheus e Jonas Okawara, do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana. Obrigado, gente. Nova Cidade volta semana que vem.